E aí, bora mergulhar de cabeça em um dos órgãos mais incríveis e misteriosos que existem, o cérebro humano. Mais especificamente, a gente vai tentar desvendar um segredo. Como é que ele consegue ter um poder de processamento absurdo e ao mesmo tempo ser tão econômico com energia? Vamos nessa? E aqui já começa o grande quebra-cabeça que a gente vai montar. O cérebro humano é uma verdadeira maravilha, né? Ele faz coisas que até hoje os supercomputadores mais potentes do mundo suam para conseguir replicar. A pergunta é, como ele faz tudo isso gastando tão pouca energia? Para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, se liga nesse número: 16 bilhões. Essa é a quantidade de neurônios que a gente tem só no neocórtex, a parte do cérebro que cuida do nosso pensamento mais complexo, da nossa lógica. É uma rede de uma densidade que é difícil até de imaginar. E claro, manter uma rede gigantesca como essa funcionando deveria, em teoria, ter um custo de energia, assim, altíssimo, talvez até insustentável. A grande questão da evolução é: como foi que o cérebro humano conseguiu crescer tanto e ficar tão complexo sem drenar toda a nossa energia? E é exatamente isso que nos leva ao nosso primeiro ponto de análise. Vamos mergulhar fundo nesse paradoxo para entender como a evolução deu um jeito genial de contornar essas limitações de energia. Essa citação do material que a gente analisou resume perfeitamente o dilema e a solução. A evolução não só fez o cérebro ficar maior, ela fez ele ficar mais inteligente na forma como ele usa a energia. A solução não foi só uma questão de tamanho, mas de design, de arquitetura. Bom, então vamos direto ao ponto. A resposta para esse paradoxo da energia não está no cérebro como um todo, mas numa inovação brilhante que acontece no nível de um único neurônio. O nome do segredo é compartimentalização dendrítica. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples e genial. Pensa assim, em vez de ter um escritório gigante e aberto, onde todo mundo fala ao mesmo tempo e gera um caos, o neurônio constrói milhares de salinhas, de cubículos com isolamento acústico. Cada um desses cubículos, que são as espinhas dendríticas, pode cuidar de uma tarefa sem atrapalhar os outros. Essas espinhas são exatamente isso. Essas pequenas protuberâncias que funcionam como interruptores individuais. Elas são a base física da memória, do aprendizado, e a capacidade delas de isolar os sinais é o que permite que o cérebro processe tudo com uma clareza incrível. E aqui vem o pulo do gato. O cérebro humano se diferencia justamente por ter uma densidade muito maior dessas estruturas quando comparado com outros primatas. Tá, mas e como é que um neurônio constrói essas estações de trabalho minúsculas? Bom, a resposta está num kit de ferramentas molecular super preciso que a gente vai conhecer agora. O processo todo parece uma pequena obra de engenharia. Primeiro, umas proteínas especializadas, as ROGTPases, agem como engenheiras, moldando o esqueleto da célula para criar a estrutura da espinha. Depois, outras proteínas, como a PSD95, funcionam como se fossem âncoras, parafusando no lugar os equipamentos essenciais, que são os receptores de sinal. E por fim, a sinalização local vem como um cimento, sabe? Para fortalecer essa nova conexão e garantir que ela vai funcionar e durar. O resultado final de toda essa construção molecular é simplesmente fantástico. Cada espinha se torna uma unidade isolada. A analogia do isolamento acústico é perfeita, porque os sinais que chegam em uma espinha não vazam para as vizinhas. Isso evita interferência e permite que o processamento seja limpo, preciso, de altíssima fidelidade. E agora vem a recompensa. Por que todo esse trabalho microscópico realmente importa? Porque esse design dá para o nosso cérebro duas vantagens, assim, gigantescas, que definem a inteligência humana. Aqui a gente vê esse equilíbrio perfeito. De um lado, a eficiência energética. Ao isolar os processos, o cérebro gasta menos energia no geral e as mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula, funcionam como geradores dedicados para cada área. Do outro lado, um ganho absurdo no poder computacional. Cada espinha vira um processador independente, o que permite que o cérebro faça vários cálculos ao mesmo tempo, de forma super flexível e adaptativa. É isso que a gente precisa para tarefas complexas. Então, o ponto crucial é este. Essa arquitetura microscópica não é um mero detalhe técnico. É o alicerce onde as nossas habilidades mais preciosas são construídas. A nossa capacidade de falar, de ter um pensamento abstrato, de criar arte, tudo isso nasce da capacidade do cérebro de processar informação de forma eficiente e em altíssima resolução, graças a essas pequenas estruturas. Mas, espera aí, como a gente tem certeza de que isso é uma característica nossa, dos humanos? A resposta está lá, no nosso código genético. Vamos dar uma olhada agora na evidência que mostra como essa arquitetura foi selecionada ao longo da nossa evolução.
Em estudos comparativos muito rigorosos, usando organoides cerebrais, que são tipo mini-cérebros criados em laboratório, de humanos e chimpanzés, os cientistas chegaram nesse número, 261. Esse é o número de genes que são expressos de forma diferente entre nós e eles, em áreas ligadas ao desenvolvimento dos neurônios. Isso é um sinal claro de um programa genético que moldou o cérebro humano de um jeito único. E dentro desses 261 genes, alguns são os verdadeiros arquitetos-chefes. Genes como o NeuroG1 e 2, por exemplo, ditam como o córtex vai se desenvolver. Outro importantíssimo é um MAPT, que produz a famosa proteína Tau. Pensa nela como as vigas de aço que reforçam a estrutura do neurônio, garantindo que esses compartimentos sejam fortes e estáveis. Junto com outros genes sinápticos, eles formam uma equipe que constrói um cérebro mais plástico e eficiente. Então, quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, a conclusão fica bem clara, né? Essa compartimentalização mais sofisticada não aconteceu por acaso. É uma característica fundamental que foi selecionada na nossa linhagem porque deu uma vantagem adaptativa imensa: maximizar a capacidade de processamento do cérebro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar no futuro. Entender a arquitetura da nossa própria inteligência não é só fascinante. Pode ser o projeto para a próxima revolução na computação. Se esses pequenos compartimentos são a base da nossa cognição, talvez eles sejam a inspiração para a próxima geração de inteligência artificial. O potencial disso é simplesmente incrível.